Pai Senhor para os irmãos, né? Um bom dia a todos. Estaremos estudando a lição 6, né? Do nosso segundo trimestre de 2020. O tema vem a ser a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Está baseado em Efésios, capítulo 2, versículo 11. A nossa verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Nós louvamos a Deus por isso, né? Essa lição vai tratar de como nós entramos, né, na tão maravilhosa promessa que é a salvação, né? Começando a nossa lição, ela começa pelo primeiro tópico, onde diz assim, a condição dos gentios sem Deus, né? Onde o autor de Efésios lembra que os gentios, antes da regeneração, eram incircuncisos, experimentavam, né, 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados à promessa, sem esperança e sem Deus, né? O primeiro tópico diz assim: chamados incircuncisão. Antes de Cristo, éramos mortos espiritualmente. Os gentios eram desprezados pelos judeus e vistos como separados, incircuncisos, né? O conceito da circuncisão é o primeiro subtópico, né? Fala assim: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Na lei de Deus, era o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança, sendo realizado no 8º dia de vida dos meninos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados ou servos, né, a dinheiro. Quem não era circuncidado era incircunciso e excluído da aliança. A circuncisão era um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, né? Até hoje, né, os judeus têm esse costume, né? Os judeus chamados ortodoxos, ou aqueles que seguem realmente, né, o que diz a Torá. Ao 8º dia da criança, né, do menino, é feito a circuncisão, né? É um rito, né, deixado na lei por Deus a Abraão, e que eles seguem fielmente até hoje. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 17, os versículos 10 a 14, né? Fala sobre isso. O segundo subtópico é o significado religioso da circuncisão. O significado religioso apontava à santificação, ou seja, ser circuncidado significava ser santo, que nós já estudamos. Santificação significa separado para Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. A corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente ligadas à sexualidade depravada, e a circuncisão simbolizava na aliança purificação requerida ao povo escolhido, né? Em Jeremias capítulo 5, versículo 7 fala sobre isso.
também em Oséias capítulo 4, versículo 14, e em Gálatas capítulo 5, versículo 19, amém? Vai falar sobre isso, né? Inclusive, isso era tão sério que os judeus se recusavam a comer com os incircuncisos ou impuros, né? O subtópico 3 vai falar sobre a circuncisão do coração, né? Paulo, ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, porém o sinal dos judeus era físico e realizado por mãos humanas, ou seja, o sacerdote é quem realizava a circuncisão, né? A boa nova é que a verdadeira circuncisão não se trata de operação externa na carne, feita por homens, mas feita no interior, a de coração, onde o louvor não provém de homens, mas de Deus. Ou seja, a circuncisão de coração é purificarmos o nosso coração, a nossa vida no altar diante de Deus, né? É nos mostrarmos separados para Deus, santificados diante da presença de Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 29, vai falar sobre isso. Em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão ou incircuncisão, mas o ser uma nova criatura, conforme fala lá em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Ou seja, ser uma nova criatura, ter um quebrantamento de coração, de reconhecer que Deus é sobre todas as coisas e que através do Espírito Santo de Deus nós podemos ser guiados para uma vida santa em comunhão com Deus. O subtópico 4 fala sobre a circuncisão da nova aliança. Essa circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios, né? A época que os gentios começaram a receber Cristo como seu Salvador, alguns judeus que haviam se convertido à fé em Cristo começaram a tentar colocar na mente desses novos cristãos gentios que se eles não fossem circuncidados, eles não teriam direito às promessas de salvação. Porém, né, Paulo reúne-se com os apóstolos para chegar num consenso, né? É aonde tem o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Por quê? Via-se a necessidade dessas pessoas entenderem que a circuncisão fazia parte da lei mosaica e se tivesse que fazer a circuncisão, também teriam que cumprir a lei mosaica deixada por Deus, né? Então, voltando aqui, em Gálatas capítulo 5, versículo 2 e 3, fala sobre isso. Também em Filipenses capítulo 3, versículo 2, vai falar sobre isso, onde Paulo alerta os gentios que se circuncidar tem que cumprir toda a lei, né? Em Antioquia, isso ganhou tanta dimensão, provocou tantos debates, que acabou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, aquilo que eu acabei de citar, que está lá em Atos, capítulo 15, versículo 1 e 2, 5 e 6, onde eles debateram esse impasse, né? Os apóstolos e Paulo debateram esse impasse sob a importante orientação do Espírito Santo, ou seja, qualquer impasse tem que estar sobre a orientação do Espírito Santo.
Não adianta a gente apenas entender que deve ser assim, vamos fazer assim que vai dar certo. Mas sempre pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Ele é quem está mais, preparado para nos dar essa orientação de forma sadia e que a obra de Deus caminhe. Em Atos 15, 28 e 29 fala sobre isso, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, onde na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiando na carne, Filipenses capítulo 3, versículo 3, diz exatamente isso que lemos acima, Ou seja, o desejo comum e verdadeiro de conhecer a mente de Deus leva a uma unanimidade, Unanimidade, ou seja, a unidade. A igreja tem certeza da liderança do Espírito Santo na tomada de decisões e não está desamparada. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Jesus, quando foi assunto aos céus, ele antes nos disse que nos mandaria um Consolador. E é esse Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos orienta nas tomadas de decisão. No tópico 2, diz assim: estranhos ao concerto da promessa. O apóstolo Paulo, ele mostra a situação dos gentios, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Ou seja, não tínhamos Cristo na nossa vida. Éramos separados de Israel, ou seja, não éramos filhos da adoção. E estranhos ao concerto da promessa, ou seja, não tínhamos direito nenhum sobre as promessas de Deus. O primeiro subtópico do segundo tópico diz assim: uma vida sem Cristo. A história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória naquele tempo, ou seja, antes da nossa regeneração, vivíamos imersos no paganismo, sem Cristo, assim como os gentios da antiguidade. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de incluí-los na promessa messiânica de salvação. A palavra do Senhor diz que nenhum outro nome há em cima da terra ou embaixo dos céus por quem se acha salvação, Ou seja, salvação só através de Jesus Cristo, que é quem intermedia entre Deus e o homem. É por intermédio dele que nós nos achegamos a Deus, E isso está explícito lá em João, capítulo 4, versículo 22, onde diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, antes nós adorávamos a ídolos, nós adorávamos a qualquer outra coisa e dizíamos que adorávamos a Deus, ou seja, não tínhamos conhecimentos de Deus e dizíamos que adorávamos a Deus. Porém, os judeus, eles tinham o conhecimento e adoravam a Deus, Conheciam a Deus e adoravam a Deus. E eles tinham ciência que a salvação vinha dos judeus. Quando diz que a salvação vinha dos judeus, está claro que a salvação veio de Jesus, nascido judeu, conforme os planos e vontade de Deus desde a fundação do mundo. Ou seja, eles, os gentios, desconheciam a Cristo,
sendo indiferentes às promessas dele e de sua obra, né? Não conheciam as promessas de Deus e nem a obra que Jesus veio fazer em detrimento de nós, né? Ou seja, ele entregou a sua vida para pagar pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 8, versículo do 8 a 10, trata disso, né? O ministério de Jesus é realizado sobre o concerto da graça de Deus, escrito no entendimento e no coração dos crentes, pelo poder do Espírito Santo. Deus estabeleceu um novo relacionamento de testemunho pessoal com o seu povo. Ou seja, o ministério de Jesus só foi concretizado pela graça de Deus, porque ele nos agraciou com esta bênção. Ou seja, Deus entregou seu Filho em favor de nós, para que através da vida dele, do seu sangue, fôssemos remidos e limpos de todos os nossos pecados. E isso, ele tem que estar escrito no nosso entendimento, né? E no nosso coração. Através do quê? Do poder do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem da necessidade de ter Cristo na sua vida. Amém? E Deus estabelece isso como um novo relacionamento, ou seja, tudo se fez novo e é um testemunho pessoal com o seu povo, onde Deus mostra que esse povo agora pertence a ele e é seu. Amém? Ou seja, nós somos, a partir de agora, não só criaturas, mas por adoção, filhos de Deus. O segundo subtópico do segundo tópico diz assim: separados da comunidade de Israel. Estavam excluídos não só dos símbolos eternos, também não faziam parte do povo escolhido e não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 9, versículo 4. Essa era a constatação que Deus não havia se revelado aos gentios. A chamada divina foi feita a Abraão e a sua descendência, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 17, versículo 7. A lei e as promessas eram somente para os judeus, deixando os gentios fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Os gentios precisavam saber que por meio de Cristo também se tornariam descendência de Abraão, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 29. Se somos de Cristo, somos sementes de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Mas isso, se nós somos de Cristo, se estamos ligados em Cristo, aí sim, nós somos semente de Abraão, somos contados com Israel e somos herdeiros de acordo com a promessa. O terceiro subtópico do segundo tópico fala sobre alienados aos pactos das promessas. Separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam os vários pactos estabelecidos por Deus com os patriarcas israelitas. Ou seja, separados de Deus, nós não tínhamos condições de entender e nem de ter participação em todos os pactos que Deus selou com os patriarcas,
Ou seja, esses pactos giravam em torno da promessa do advento do Messias, ou seja, da promessa da vinda de Cristo, para que através do sacrifício na cruz do Calvário, todos aqueles que crescem nele fossem resgatados e tivessem seus pecados perdoados, né? Atos capítulo 13, versículos 32 a 37, fala sobre isso, onde fala que Deus, ele ressuscitou Jesus e Jesus é eterno, cumprindo o pacto que ele fez com Davi, que o seu reinado seria eterno. Então Jesus, ele morreu, mas ele não foi, absorvido pela terra, como comumente se acontece com quem falece, e é enterrado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou em seu corpo, foi glorificado por Deus e está à direita do Deus Pai, intervendo por nós, intermediando a nossa comunhão com Deus, para que um dia possamos estar junto dele, glorificando o nome do Senhor, Os três pactos, citados na Bíblia são o pacto abraâmico, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, o pacto mosaico, que está em Deuteronômio capítulo 28, versículos do 1 ao 14, e o pacto davídico, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, versículos do 13 ao 16. Pactos esses que reiteravam a promessa messiânica, Todos esses pactos tratavam de Jesus. Amém? Os gentios não tinham noção deles, mas regenerados em Cristo, foi revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, conforme relata Gálatas capítulo 3, versículo 29. Ou seja, aqueles que não tinham conhecimento da promessa, a partir do momento que aceitam Cristo como seu Salvador e reconhecem que o seu sangue nos purifica de todo o pecado, eles recebem o direito de tornar-se herdeiros da maravilhosa promessa. O tópico 3, diz assim: sem esperança e sem Deus. Essa era a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O subtópico 1 do tópico 3 diz assim: desprovidos de esperança. A esperança traz a ideia de confiança. Nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, conforme diz em Salmos 130, verso 5, É interessante dizer que Salmos é poesias, então não é versículo, é verso. Então é Salmos 130, verso 5. Também em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. A nossa confiança é em Deus, então devemos esperar em Deus. Os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da filosofia grega, que não acreditava em vida após a morte, conforme diz em Atos, capítulo 17, versículo 18 e versículo 32. Além disso, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles ignoravam essa promessa e não tinham esperança, que é a âncora para a alma. Desprovidos dela, padeciam de medos e incertezas. Em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19 fala disso.
Em 2 Coríntios capítulo 7, 10 também. 1 Coríntios 9, 10, né? Vai dizer sobre a esperança, né? Também. Ou seja, falta de paz e de esperança revela a ausência de Deus. Então, se nós não temos paz e não temos viva a esperança de que um dia Cristo vai voltar para nos buscar, isso quer dizer que Deus não está presente na nossa vida. Que possamos louvar ao nome do Senhor e reconhecer que Cristo é o nosso mediador entre Deus, até Deus, né? E que através disso a nossa fé aumente e não tenhamos a ausência de Deus em nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. O segundo subtópico do terceiro tópico, né, trata do seguinte: sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, fala disso. Também em Gálatas, capítulo 4, versículo 8, vai tratar disso, né? Trata disso. Eles eram politeístas e idólatras. O que quer dizer politeísta? Crer em mais de um Deus, né? Eles criam e adoravam vários deuses e o seu paganismo separavam de Deus, que se revelara a Israel, conforme Êxodo, capítulo 19, versículo do 1 ao 16. Suas vidas eram guiadas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham em trevas espirituais, um quadro calamitoso. E felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, conforme João capítulo 17, versículo 3. Ou seja, essas divindades enganam o homem. O homem acredita que eles estão trazendo salvação e paz para a sua vida. Mas essa paz e essa salvação só através do eterno e verdadeiro Deus. Eu concluo aqui dizendo o seguinte: no outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança de Deus. Um dia, a magnitude desse divino amor circuncidou nossos corações, quebrantou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou-nos o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome, seu santo nome para sempre. Glórias a Deus por todas as bênçãos concedidas. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor e que o amor de Deus, né, a comunhão do Espírito Santo, né, a comunhão de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nossas vidas agora e sempre. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor.